nossa vida é feita o quê? De experiências. E os traumas, eles podem fazer parte desse processo. E quando falamos de processo de cura, será que é possível apagar um trauma da nossa história? Ou apenas aprendemos a conviver e lidar com aquilo? É isso que a gente vai descobrir agora, nesse super bate-papo com o criador da reprogramação biológica, Maurício Valente. Boa tarde, Maurício, tudo bom? Boa tarde, Paty. Mais uma vez, muita gratidão de estar aqui, estou muito feliz. Imagina, prazer é nosso te receber aqui. Vamos começar então assim, falando sobre o que é o trauma, porque a sua palavra trauma, parece que ela já traz um trauma, ela já assusta. Ela já carrega algo pesado, né? Carrega, isso, é pesado mesmo. O que é o trauma, Maurício? Olha que legal ali, eu estava lendo ali, a hora que você estava abrindo ali, né, ouvindo você falar. Cara, Paty, é interessante, o trauma é uma experiência. Uhum. O trauma, ele é uma experiência. E às vezes ele pode ser uma experiência bastante conturbada, tá? Então, para você que está ouvindo entender, trauma é o evento. Uhum. É o evento que você passa, um evento talvez nocivo, que te pegou de surpresa, ele foi inesperado, né? Ele tem dramático, ele tem essas características. Então, ele é apenas o evento. O que as pessoas confundem é, eu tenho um trauma. Ah, você tem muito mais do que um. Todos nós já passamos por vários eventos de trauma. A grande pergunta que fica é, você está traumatizado ou não? Ah, tá. Então quer dizer Tem uma assim, diferença. a pessoa ela pode passar pelo trauma e não ficar traumatizada. Outras pessoas vão passar talvez pelo mesmo tipo de trauma e essas vão ficar traumatizadas. Por quê? Exatamente. Isso tem a ver com vários recursos da própria pessoa, tá? Criação, crenças, a maneira como vê a vida, a maneira como foi estruturada a infância. Por exemplo, pessoas que são muito hiperprotegidas pelos pais, filhos, se tornam adultos que têm uma propensão a ter uma dificuldade maior de lidar com o mundo, lidar com a vida. Então não tem recursos para sair daquele processo. Às vezes a pessoa é mais antissocial. A gente sabe que a boa regulação afetiva, ele ajuda muito nos processos de traumatização. Só que a pessoa, ela é isolada, ela é antissocial, então isso piora os processos de traumatizações dela, tá? Então tem vários recursos desde a sua criação que pode fazer com que uma pessoa seja um pouco mais, vamos chamar assim para vocês entenderem, mais forte emocionalmente para lidar, para ter o recurso. Mas no fundo, Paty, tudo depende do sistema nervoso da pessoa, por isso que tem a ver com a maneira que eu tenho de recursar aquele processo. O que é recursar? É o apoio, é a resiliência, é a maneira como eu olho para aquilo, eu encontro apoios e recursos para desenvolver aquela habilidade de eu sair do meu processo ou terminar o meu processo de traumatização. E uma coisa incrível para se falar também nesse momento é, por incrível que pareça, todo trauma tem algo horrível e tem algo incrível. Ah, é? Na mesma pegada ali, algo horrível e algo incrível. Muitas pessoas crescem, mudam de vida depois de um trauma. Entendi. A pandemia, eu acho que foi o maior exemplo disso. Ah, entendi. Coisas horrorosas aconteceram a muitas pessoas e muitas pessoas hoje estão muito mais fortes, mesmo vivendo situações horríveis. E Maurício, quando a gente, por exemplo, trauma, então, é inevitável, porque o evento pode acontecer com A, com B, com C, com D. Beleza, aconteceu o trauma, a pessoa ficou traumatizada. E agora, eu levo isso para minha vida toda, deixo essa carga pesada me arrastar para todo lado, ou eu tenho como me curar? Por que você ficou traumatizada ou traumatizado? Porque o seu sistema nervoso autonômico, né? Nós temos dois sistemas nervosos no corpo, o voluntário e o autonômico. O autonômico é muito mais importante. Quem se lembra aí do ator, o finado ator do Super-Homem, caiu de um cavalo, ficou tetraplégico. Ele perdeu os movimentos voluntários do pescoço para baixo. Ele ainda viveu muitos anos. Agora, se você lesa o teu sistema autonômico, o seu risco de morte é muito grande. É praticamente iminente. Então, o sistema autônomo, ele é muito mais importante. Então, o que é uma traumatização? Meu sistema autonômico não conseguiu mais se corregular. Ele não conseguiu mais se adaptar. Então, ele cria ou sintomas, doenças ou congelamento.
Então, quando você aí está cheio de sintoma, está com sintoma, o seu corpo já está mostrando que o teu sistema autonômico, aquele poder de autocura, de autorregulação, ele já está meio danificado, ele não está conseguindo sozinho. Perdas de problemas de apetite, problemas de insônia, marcam muito quando a pessoa fala assim, Maurício, fala aí 2 sinais rápidos quando eu estou traumatizada para eu saber, sono e alimentação. Já são 2 sinais super rápidos para você entender que tem traumatizações em você e seu sistema autonômico não está conseguindo sozinho fazer a corregulação. Porque, graças a Deus, nós temos um sistema nervoso, Paty, que ele se autorregula constantemente. Certo. Então, muitas coisas a gente dá a volta por cima, o corpo mesmo já não é à toa que a própria acupuntura, que é uma ciência milenar, ela fala do processo de autocura, da nossa capacidade de se autocurar. Só que chega algum momento que às vezes o corpo entra num bug. Assim, ele perde essa capacidade. E é aí aonde o meu corpo se traumatiza. Ou seja, normalmente eu não consegui terminar uma resposta. Eu dou um exemplo assim para meus pacientes. Você está saindo de uma boate e um cara começa a te perseguir. Certo? Qual é o princípio quando você está em perigo do teu sistema nervoso autonômico? Luta ou fuga. Certo. Esse é um princípio básico de sobrevivência. Certo? Aí vem um cara, o cara parece um estranho, está perseguindo você, parece mais forte que você, e normalmente pensando na estrutura. Então eu vou fugir. Se você consegue fugir, talvez você passou por um trauma, não foi? É um evento chato, é um evento que um cara me perseguiu ontem à noite. Mas como você conseguiu executar a fuga, o seu sistema nervoso, ele conseguiu terminar o processo. Então, provavelmente, não existe regra em biologia, você não vai estar traumatizada. Agora, pensa ao contrário. Né? Você está numa situação, uma criança que é espancada por um pai, ele conseguiu lutar e fugir? Não. Então aí a chance de ele entrar numa traumatização é grande, porque o sistema nervoso não teve recurso próprio, além de todo o processo de maturidade, para se defender daquilo. Então essa criança está, sim, provavelmente, a chance é grande de um processo de traumatização que vai carregar para a vida. Agora, não necessariamente tem que ser para a vida toda. Mas eu sinto, Patrícia, hoje o grande desafio que a gente tem com as pessoas é trazer essa consciência. Porque muita gente não tem consciência disso e acha que viver, às vezes, é levar a vida do jeito que está indo. É sofrer, é levar, vamos levando do jeito que está. Não precisa ser assim. Tá, e daí, assim, a pessoa que não conseguiu elaborar o sistema nervoso, ele não voltou, digamos assim, ficou com aquela traumatização no corpo. Tem cura? Tem cura. Quando terminados os processos de luta e fuga, no mundo animal, vem o tremor. E muitas vezes, durante uma luta por quando você fala no mundo animal, você pensa logo em sobrevivência. É vida ou morte, né? Uma zebra, por exemplo, lutando com uma leoa, né? Então, assim, é sobrevivência. A vida está em risco. Então, os animais desenvolveram um recurso de gritar ou tremer. Uma zebra, após sobreviver ao ataque de uma leoa, e em muitos casos acontece, ela consegue escapar, ela procura um lugar e ela se treme inteirinha por minutos. E é um tremor autonômico, não é ela que quer tremer. Então, o ser humano, ele por vários motivos aí, que até dá um estudo longo isso, nós perdemos essa capacidade, a gente não grita e não treme. Né? Por exemplo, uma mãe num velório, uma mãe perde um filho assassinado, ela não grita, ela não treme, e aquilo ela não tem recurso, ela não pôde lutar nem fugir, aquilo não pôde ser negociado, né? Aquilo não pôde ser negociado. Os vagos ventrais, que são 2 ramos do nervo do sistema autônomo, eles não conseguiram negociar com aquela situação porque morreu mesmo, não teve o que fazer, e aí a pessoa não treme. Então, o que a gente orienta, né, num processo terapêutico? Primeira coisa, você sentiu aí, então eu tô ouvindo o Maurício aí, eu posso estar traumatizada. Então é o seguinte, primeira coisa, procure segurança, engajamento social. Você precisa se engajar e estar se sentindo segura, com pessoas, com ambientes seguros, desde o marido até a família, e evite coisas que te ameacem. Esse é um momento crucial. Segundo, às vezes procure ajuda quando você pode. Procure uma ajuda terapêutica de técnicas físicas. Tá. Porque toda a experiência que a gente sofreu traumática foi sentida pelo corpo. A mente não sente nada, a mente só processa. Não há órgãos sensoriais na sua mente. Os órgãos sensoriais estão no corpo físico.
Então, eu sinto tudo pela pele, pelos olhos, pelos ouvidos, os órgãos. O intestino, desde 2014, é um órgão sensorial do seu corpo. Ele não é só um tubo de escoar cocô. O intestino sente muito. Então, é um órgão que se comunica muito com a cabeça. Para você ter uma ideia, Paty, teoria polivagal do Dr. Stephen Porges, o corpo conversa 80% com a mente e a mente 20% com o corpo. Não. E hoje nós estamos carregados, às vezes, de terapias que ficam muito mentais. Você melhora 20%. Falta o olhar para o corpo. E, às vezes, olhar para o corpo é você passar por uma terapia onde você pode gritar, onde você pode tremer. E aí você conclui aquele processo da sua traumatização lá atrás, do teu evento que você não pôde naquela época. Certo. Porque, às vezes, você tinha 6 anos, você não podia gritar com o pai. E se você tremesse, talvez você apanhava mais. Então, o que acontece? Mas agora você pode. Então, ser conduzido nesse processo para terminar. E se você não pode fazer terapia, você não tem recurso, você não tem nada, gaste a energia do corpo. É muito importante que você dê a atenção para o seu corpo. Aí, técnicas de massoterapia, de qualquer atividade física, não é a mesma coisa que você fazer uma técnica específica, mas já ajuda. Já ajuda bastante, olha só, gente. Mas olha, poderíamos ficar aqui conversando horas, porque esse tema rende. E a gente sabe que muitas pessoas passam por esses eventos, por traumas, e muitas vezes ficam traumatizadas e não sabem o que fazer. Muitas vezes negligenciam, vão empurrando com a barriga, e isso não é bom. Maurício, muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Feliz. Paty. Passa seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, já entre em contato com você. @Maurício Valente Oficial. Instagram e YouTube, tem muita coisa gratuita lá.